Nós vamos conversar agora com o deputado estadual reeleito, Oswaldo Mock Júnior, mais conhecido como Júnior Mock, do PMDB. Ele também é o presidente estadual do partido. Deputado Júnior Mock, parabéns aí pela sua reeleição. Depois de conseguir o retorno à Assembleia, seu objetivo é a presidência da casa? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia aos ouvintes do programa Tribuna Livre da FM Capital. É uma satisfação poder estar aqui e já respondendo o questionamento. Em função do PMDB voltar a fazer a maior bancada da casa e na chapa, na coligação que apoiava o então candidato a governador Nelsinho Trade, nós temos feito a maioria, o maior bloco de deputados, 10 na totalidade. Obviamente, nós, a partir daí, e do momento em que, entre o primeiro e o segundo turno, nós fechamos questão para apoiarmos em bloco a candidatura do governador eleito, Reynaldo Azambuja, nós passamos, então, a discutir a questão da presidência da Assembleia Legislativa. E esse grupo de deputados, na verdade, na sua grande maioria, em 9, indicaram meu nome dentre os nomes do grupo para ser o candidato a presidente da Assembleia. Por conta disso, não foi apenas uma vontade pessoal. Nós entendíamos que naquele momento, entre o primeiro e o segundo turno, que nós deveríamos nos manter unidos, porque a fragmentação nos enfraqueceria muito. E essa unidade, obviamente, tinha dentre os seus objetivos pleitearmos a presidência da Assembleia Legislativa. E por conta disso, hoje, eu me coloco na condição de candidato a presidente. E seu nome é consenso dentro do seu partido, do PMDB? Sim, dentro do PMDB nós temos, exceto nós temos o apoio de 5 dos 6 deputados eleitos. Eu digo de 5, nós ainda em relação ao 6º, nós ainda não discutimos isso, provavelmente a gente possa vir a ter o apoio também. E tem o apoio de mais 4 deputados, fora do PMDB. Portanto, esse apoio já declarado, expresso, de 9 deputados contando comigo. Então, por conta disso, você tem já numa eleição de 24 deputados, onde 13 elegem o presidente, você acaba tendo uma preferência em função desse apoio. Obviamente, nós estamos discutindo isso com o governador eleito e também com as demais bancadas. Entendo que a Assembleia, independente ou não do Poder Executivo, ela tem que ter na mesa diretora a representação de todos os blocos partidários da casa. Nós temos lá o PSDB, que tem 4 deputados estaduais, juntamente com o DEM são 5, na coligação vencedora para governo, que é a coligação do Reynaldo Azambuja. Nós temos o PT com 4 deputados estaduais, nós temos o PDT com 3 deputados estaduais, nós temos o PR e o PTdoB, ambos com 2. Então, você tem, dentro das possibilidades, dentro da casa, de articular e fazer com que as bancadas tenham assento à mesa diretora. E é esse trabalho que nós temos feito. Primeiro, garantir o apoio da nossa bancada, do nosso time. E isso aconteceu. Por conta disso, a gente agora está nesse trabalho, junto com o governador, que pediu, na conversa que nós tivemos, que a gente construísse juntos essa presidência. Então, nós estamos fazendo isso, trabalhando, conversando. Não deixamos de conversar com os deputados do PSDB, com o Zé Teixeira, que é deputado pelos Democratas, estamos conversando com as demais bancadas na casa, com o PDT, com o PT, com o PR, para que a gente consiga construir uma chapa de consenso. O governador eleito vai hoje à Assembleia Legislativa. Sim. Vai tratar da questão sanitária, de adequar as prioridades do governo dele nesse primeiro ano e tal. E os deputados também têm um pedido a fazer ao governador com relação às verbas, às emendas. Como é que vai ser encaminhado isso? Olha, na condição de líder da maioria. Olha, há uma solicitação, não é de hoje, a gente vem discutindo isso com o atual governo, com o governador André Putinelli,
o reajuste do valor das emendas parlamentares. Sérgio, nós estamos já há 3 anos tendo o valor de R$800 mil por deputado. É um valor muito pequeno, porque você normalmente tem 20, 30 municípios e inúmeras instituições para as quais você destina os recursos das suas emendas. E isso acaba contribuindo muito com as instituições, principalmente, que dependem desse dinheiro para os seus investimentos, para aquisição. Você trabalha com as entidades tipo a PAI, Sociedade Pestalozzi, você trabalha com instituições várias que atuam na área da criança e do adolescente, que atuam na área da recuperação de dependentes químicos. São várias as instituições. Você atua nas escolas, trabalhando na questão de ar-condicionado, de salas de informática, enfim. As emendas, elas acabam atendendo a uma série de solicitações que você recebe do interior e das instituições. Por conta disso, R$800 mil, quando você divide por 20 municípios, por exemplo, é R$40 mil por município, né? Ou se você divide para as instituições, você acaba as emendas, na sua grande maioria, são emendas que vão de 20 a R$40 mil. Então, é muito pouco. E os parlamentares, até porque você, com as emendas, atende aquilo que o poder público normalmente, né, o Estado, que tem outras coisas muito maiores que pensar, ele acaba não atendendo. As emendas parlamentares federais, o valor mínimo dela é R$200 mil. Elas acabam não atendendo também a estas instituições. Ela atende ao poder público municipal, em obras de drenagem, de infraestrutura, construção de unidade de saúde, são valores bem maiores. Então, as emendas dos parlamentares estaduais, elas atuam justamente naquelas entidades que acabam não tendo acesso às emendas federais e nem aos convênios, normalmente, com o governo estadual. Então, por isso, nós estamos fazendo uma solicitação de que haja um reajuste. É uma solicitação por parte de todos os deputados. O Reinaldo Zambujo, governador eleito, que já foi deputado estadual, sabe, né, a importância dessas emendas, e ele, numa manifestação já não oficial, mas numa manifestação extraoficial, ele está sensível à elevação deste valor das emendas parlamentares. Como é que foram essas emendas no governo do Cuccinelli? Ele realmente cumpriu, pagou todo mundo? Me parece que foi uma questão de consenso, me parece que foi até quase que impositivo, né? Parece que todos os deputados foram atendidos. Fomos. Eu falo assim, o governo do Estado, nesse aspecto, ele cumpriu integralmente conosco. Nós iniciamos, né, uns 700, lá atrás, o governo iniciou com 250, 500, 700, enfim. Mas os R$800 mil eles têm cumprido. E ele tem estabelecido, dentro dessas emendas, num acordo com a Assembleia Legislativa, que, no mínimo, 40% do valor das emendas é destinado à área da saúde, 40% no mínimo à área da educação e 20% na área da assistência social. Por quê? Porque o governo também tem que cumprir os percentuais mínimos na educação e na saúde. Essa foi um acordo com a Assembleia Legislativa. Você pode destinar toda a sua emenda para a saúde, se você quiser, ou toda ela para a educação. E até 20% na área da assistência social. E o governo tem cumprido. Nesse ano, ainda, nós temos uma pendência. O governo cumpriu a parte relacionada à área da saúde, ele cumpriu por conta do impedimento da legislação eleitoral antes das convenções eleitorais. Agora ficaram as emendas dos parlamentares destinadas à educação e destinadas à área da assistência social. Ele, numa conversa que nós tivemos essa semana, disse-me que no início, agora na primeira semana de dezembro, estaria cumprindo estas emendas que ainda não foram liberadas, cerca de um pouco mais de R$10 milhões ainda falta ser liberada pelo governo estadual, e disse meu governador que até o início de dezembro vai estar liberando os recursos do restante das emendas que faltam ser cumpridas. Estamos conversando com o deputado Júnior Mock do PMDB. Deputado, recebo aqui um WhatsApp de um ouvinte chamado Marcos.
e ele pergunta o seguinte: se o senhor tem projetos de industrialização para a região norte do estado, já que se fala muito em industrialização e, claro, consequentemente, a geração de emprego para aquela região. Como é que está o trabalho ali na região norte, deputado? Já que o senhor foi prefeito por 2 vezes na cidade de Coxim. Olha, nós sempre tivemos uma grande dificuldade, porque no Mato Grosso do Sul, a lei que concede os incentivos fiscais, ela concede os mesmos incentivos de norte a sul, leste a oeste. No ano passado, ano atrasado, nós conseguimos alterar isso, né? Desverticalizar, horizontalizar e desverticalizar. De que forma? Então, para determinadas atividades ou para os incentivos gerais, você tem os 67%. E dependendo agora a região e a atividade econômica, você pode ter um plus e um diferenciamento nisso, para gerar competitividade para que regiões como a região norte, que tem uma logística e uma infraestrutura menor do que outras regiões, possa ser competitiva na atração dos investimentos. Então, a legislação está pronta. Agora, a infraestrutura, nós, né, com a BR-359, com a 306, 316, a 436, toda pavimentada, a 430 ligando São Gabriel, Rio Negro, enfim, todas essas rodovias agora, a última fica pronta agora, que é a 430, inaugura na próxima segunda-feira, então, e com a duplicação da 163, o último grande investimento, né, que eu acho fundamental, além da duplicação da 163, está aprovado. Nós esperamos que até março, né, isso se concretize, a licitação e a liberação dos recursos para o aeródromo de Coxim, a adequação com linhas regulares e tudo. Com isso, né, com incentivo fiscal, com os recursos do FCO, você passa a ter também uma região competitiva aos investimentos e possibilita com isso a industrialização. É difícil você falar, olha, essa é uma justificativa, mas o empresário vem para o Estado. A hora dele definir a aplicação do seu capital, do seu dinheiro, ele olha Três Lagoas, né? Do outro lado do rio você tem 20 milhões de consumidores, você tem ali a navegabilidade do Rio Paraná, você tem o gasoduto, você tem a termoelétrica, você tem uma energia elétrica mais barata do que aqui. Como é que o empresário opta por outra cidade do interior? Ou ele vem para Campo Grande, ou aqui próximo a Campo Grande, ou nas regiões próximos à fronteira, onde você tem um mercado consumidor grande. Então você tem essa dificuldade natural, e por isso é preciso ter a diferenciação de alíquota, de incentivos, para fazer com que a região seja competitiva. Aquilo que o frete, né, vai encarecer no custo final do produto, você tem que ter um incentivo fiscal para compensar. Se você não tem, você não compensa, o empresário não investe. Então, respondendo a pergunta, eu acho que a região norte, nesses anos do governo André, ela foi sendo preparada. Eu acho que vai ser, né, a bola da vez nos próximos anos agora, na atração dos investimentos da iniciativa privada. O senhor... A matriz econômica da região ainda agropecuária. Você acha que é uma tendência de mudar essa matriz? Não. A matriz é agropecuária. O que nós precisamos fazer é agregar valor à agropecuária. É você industrializar lá o produto que nós temos. A indústria lá vai ser a indústria de transformação, a indústria da nossa matéria-prima. Você veja, quando a gente fala de região norte, você tem dentro da região norte alguns oásis. Você pega São Gabriel do Oeste, é uma referência. E ela é diferente. São Gabriel do Oeste hoje é uma cidade que não tem, o nível de desemprego é muito pequeno. Aliás, ela absorve grande parte do emprego dos municípios da região. Na indústria Aurora, por exemplo, que é o derivado do suíno que tem lá. Você vai em Costa Rica, ela está diferente, embora pertença à região, ela está com uma realidade diferente do restante da região. Lá nós temos a usina sucroalcooleira, porque lá você pega uma parte do território na bacia do Rio Paraná. Então você olha o IDH, São Gabriel, Chapadão do Sul, Costa Rica, tem IDHs superiores, né, a toda a região. Aí você tem que criar essas condições para os demais municípios. Quais são as dificuldades? Primeiro, estão na bacia do Rio Paraguai, né, na subbacia do Rio Taquari. Isso por si só tem vários impeditivos do ponto de vista ambiental que impede vários tipos de indústrias a se instalar.
Ponto 1. Então, o macrozoneamento do Estado, ele fez algumas delimitações, não só por bacia, mas por área. Então, você tem a permissão agora de, em alguns espaços lá, você poder fazer a implantação de indústrias na atração desses investimentos. São 7h59. Para encerrarmos esse nosso bate-papo, deputado Júnior Mock, caso eleito presidente, está pronto aí para ajudar o governador eleito Reinaldo Azambuja? De que maneira o presidente da Assembleia pode ajudar nesses anos aí, nesses primeiros anos? Primeiro, entendo que a população acreditou e elegeu o governador Reinaldo Azambuja. Cabe a nós, na Assembleia Legislativa, né, darmos todo o apoio necessário para que ele tenha a governabilidade para poder colocar em prática os seus projetos e as ações que são metas, que fazem parte do seu programa de governo. Ponto 1. Esse é um pensamento não meu, mas de todo esse grupo que se posicionou ao seu lado, né? Auxiliá-lo a ter tranquilidade para governar, para fazer um bom trabalho em favor de Mato Grosso do Sul. Isso é um ponto independente dessas discussões, né? Como presidente, né, da Assembleia, cabe ao presidente, como dirigente maior da instituição, do Poder Legislativo, você está encaminhando os projetos de lei, você está pautando os projetos de lei de interesse do Estado, interesse do governo, do governador, os projetos de interesse do Estado, agilizando, articulando com os demais parlamentares e com as lideranças partidárias, para que a gente dê a agilidade necessária que o governo precisa para que os projetos não fiquem emperrados e para que a Assembleia não atrapalhe o bom andamento do Estado. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, parabenizá-lo aí pela reeleição e desejar sucesso aí nessa nova caminhada, né, tentando chegar aí à presidência da Assembleia Legislativa, conversando aí com todos os pares, não é, na verdade, conversando com os deputados, à vontade dos colegas deputados, e com certeza depende deles e, claro, daquilo que você tem a oferecer a partir de 2015. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, né, de poder, através dos microfones desta emissora e de modo muito especial deste programa, poder estar conversando com a população sul-mato-grossense, colocando essas questões que nós estamos vivenciando neste momento e que, com certeza, contribuirão, né, após o seu desfecho para ações positivas, né, em favor de todos os sul-mato-grossenses. Muito obrigado a todos vocês e, de modo muito especial, parabenizar ao programa pela expressiva audiência que tem, pela influência que exerce, né, junto a todos os sul-mato-grossenses. Muito obrigado.